O título da mensagem de hoje é Uma Vida que Revela a Bondade de quem? De Deus. Gênesis 3, verso 8, está escrito assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram Deus caminhando, o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Chega de se esconder, hein? O verso 9 diz: então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O verso 10 vai dizer: ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava como? Nu. Tive medo porque eu errei. Tive medo porque estou exposto. Tive medo porque estou envergonhado. Verso 11 diz assim, ó, eu já vou ler direto até o 13, depois eu entro falando. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? A resposta do homem é: o homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, e foi por isso que comi do fruto. Gente, Deus caiu na conversa do homem. Então por que ele foi tirar satisfação com a mulher? Diga comigo: oportunidade. Deus falou com o homem. Ele não teve o caráter e a humildade, a nobreza de reconhecer que ele errou. Ele transferiu culpa, responsabilidade. Deus não caiu na pilha do homem. Deus falou: deixa eu dar oportunidade para essa aqui. Você vê isso se repetir na Bíblia alguma vez? Sim. Mas glória a Deus por quem fala não, quem fala sim, porque precisamos interagir. Ananias e Safira, por exemplo, Senhor, nós vendemos, está aqui. Pedro estava mandando, baixou um decreto que todo mundo, quando vendesse alguma coisa, tinha que dar tudo na igreja. Jesus disse que tinha que fazer isso. Eu só vou pregar a palavra de Deus, tá bom? Para quem fica brigando por causa de dízimo, para quem fica brigando por causa de generosidade na oferta, ou primícia ou qualquer coisa, a igreja primitiva vendia tudo que tinha, dava aos pobres. Não era aos pobres de fora, era aos pobres de dentro e a si mesmo. Era mais ou menos assim: gente, agora nós vamos viver junto, porque Jesus está voltando. Eles acreditavam de todo o coração que Jesus voltaria na geração deles. Então não faz sentido eu construir um patrimônio, ter 10 imóveis, 20 imóveis, um monte de coisa para deixar para os meus filhos, se Jesus vai voltar. O que eu preciso é salvar o máximo de gente possível. É mais ou menos assim, ó: vou pegar todo o meu dinheiro e vou construir botes salva a vida para salvar mais gente. Então não vamos dar suporte para todo mundo que quer ser salvo, inclusive nós. O que a gente precisa? O foco da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias. Não era um culto por semana ou dois, que a gente é negligente muitas vezes. Todos os dias, todos. A gente é negligente em 2 cultos na semana, muitas vezes. Eles se reuniam todos os dias, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, compartilhavam tudo. O que é meu é seu, 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 é seu. Tudo. Quando diz tudo, fala das bênçãos e dos problemas também. Compartilhava. Não, mas aquele ele não merece que eu compartilhe com ele. A Luísa não merece que eu compartilhe com ela, então tira ela fora. Não, não. O cristianismo me faz compartilhar com todo mundo aqui. Esse é cristianismo. Não é fazer acepção de pessoas ou formar grupinhos. Eu compartilho com todo mundo. É a vida comum da igreja. E aí, eles estabeleceram essa cultura por causa de um coração apaixonado por Jesus, e um coração que acreditava na volta do Senhor naquela época. Trabalharam, multiplicaram, ganharam muita gente, e eles levavam essas ofertas. Por quê? Porque quando alguém se convertia, só para você entender o contexto, muitas vezes perdia o emprego. Porque a doutrina religiosa que influenciava a época, a geração deles, era muito forte. E quem se convertia ao cristianismo, na verdade era chamado de seguidores da seita do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. E aí então, a pessoa que tinha um emprego perdia o emprego. Ele está na seita do caminho, tira ele. Porque se você, e Deus nos permitir, a gente tem um sonho de formar caravana para Israel, e for com a gente para lá, ou for de outra forma, ou quem já foi sabe, o quanto eles vivem em função da fé. Por isso que, independente dos erros e acertos, são uma nação tão forte
no meio de tantas lutas? Como é que um povo uma nação tão pequena geograficamente falando, em tudo, consegue ser tão forte, tão atacado e resistir? Porque eles vivem em função de Deus. E mesmo quem ainda não conhece Jesus, a grande maioria vive em função de um Deus, o Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, Israel, Moisés, que é o mesmo Deus de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de serem cegos quanto à salvação messiânica através de Cristo, eles enxergam sobre princípios da palavra de Deus, e os princípios honram quem os pratica. Aquele povo, por causa desse zelo, até religioso, errado, com a sua prática de fé, tirava o emprego de quem se convertia a Cristo. E aí como é que essas famílias vão viver, essas pessoas vão viver? Então, se reuniam, e aí quem tinha algo vendia, e pronto, ninguém vai passar necessidade. Quem é rico, ajuda a suprir o mais necessitado. Quem é rico, arruma um emprego mais pobre. Enfim, ninguém tinha falta de nada. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver isso, que incrível. Todo mundo compartilhava tudo com o seu próximo. Quando Ananias e Safira se apresentam, Ananias vem primeiro, entrega uma oferta, e ele fala que ele está entregando tudo. Mentira, ele só queria aparecer diante de todo mundo como mais um generoso. O problema de Ananias não é o valor da oferta, gente. Lembra que eu falei da intenção, as obras passando pelo fogo, o galardão? As obras de Ananias não passaram, não foram aprovadas no fogo. Por quê? Porque ele tentou enganar um homem de Deus. E tem gente que acha que é normal enganar um homem de Deus. A Bíblia mostra morte. Homem, mulher de Deus, o que for, servindo ao Senhor. Porque servindo ao Senhor está representando o Senhor, que sabe tudo. Cai Ananias morto. Tira Ananias dali, vem Safira. Pedro nem para falar: Safira, deixa eu te falar, quero te salvar, quero te proteger, deixa eu te contar, o teu marido mentiu, morreu. Porque o coração pastoral faz isso. Eu, como pastor, se a irmã Safira entrasse, talvez eu diria: irmã Safira, não fala nada. Não fala. Deixa eu te falar uma coisa, seu marido morreu. Ele veio aqui, mentiu, enganou, pelo amor de Deus, não minta para você não morrer também. Quem aqui me conhece acredita que eu faria isso? Mas o Pedro é apóstolo. O Pedro não é pastor. Apesar de Jesus dizer: apacenta os meus cordeiros, naquela hora Pedro era só um profeta. E profeta fala o que tem que ser falado, mesmo que venha doer. Porque é nessa hora que você vai ver quem é ovelha, quem é bode e quem é lobo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí estava falando sobre pet, animais de estimação. Aí o Rogerinho cresceu querendo pet. E a gente falou: mas a gente viaja muito, ou aqui ministrando, isso e aquilo, não tem tempo de ficar para cuidar e tal. Aí eu falei: a minha parte em pet eu tive quando era criança, antes, tal, não sei o que, mas o filho. Eu falei: nossa parte em animais nós já temos. Nós cuidamos de ovelhas. Tem alguma aqui? De vez em quando a gente tem que lidar com os bodes. Pelo amor de Deus, não responda, fica quieto. Com lobos em pele de cordeiro, lobo no meio do rebanho, também lidamos. E de vez em quando a gente tem que lidar com umas antas. Então eu tenho bastante animalzinho já para cuidar. A minha parte em pet está resolvida: ovelha, bode, lobo e anta. Nem vou perguntar qual que você é, Jenny. A Jenny falou: eu sou uma ovelhinha de Jesus, pastor. Mas, brincadeiras à parte, Pedro é firme. Safira, e aí? Por quanto vocês venderam a propriedade, a herança que receberam? Portanto, mentiu de novo. Ela falou: porque você mentiu, se uniu com seu marido para mentir não a homens, mas a Deus. Aí na porta estão os homens que carregaram seu marido, vão carregar você agora. Tem gente que perdeu o temor porque não cai morto-vivo dentro da igreja. Morto-vivo não tem como. Não cai morto na hora dentro da igreja, mas morre espiritualmente. Está cheio de gente que você olha para a pessoa, ela não tem mais brilho faz tempo. Ela não tem mais unção faz tempo, ela não tem mais graça faz tempo. Ela morreu. Espiritualmente ela precisa voltar à vida. E um monte de gente gosta de ficar perto de morto, de velar morto. Pedro é firme em dar a oportunidade para Safira fazer a coisa certa. Como Deus
deu a oportunidade para a mulher fazer a coisa certa. A mulher podia dizer assim: Senhor, eu me permiti ser influenciada, eu desobedeci, eu sabia que não podia, eu errei. Eu não sei como é que seria, eu não sei se Deus na hora falava assim: vou matar o homem e vou tirar outro marido, não sei. Mas eu acredito que talvez o destino de Eva seria diferente. Quem mais acredita nisso? Se a Eva se mostra arrependida, ao invés da mulher que aponta, o marido é aquele que aponta o dedo para a mulher aponta o marido. Quem é que é casado? Que tipo de esposa e marido você? O que aponta o dedo para o cônjuge ou o que busca Deus pelo cônjuge? É fácil apontar dedo, né? É mais fácil. Difícil é ser cristão e lutar na dor do meu próximo. Tem um pastor amigo meu que ele passou por uma luta muito grande no vício da pornografia. Pornografia é pior do que cocaína. Não, pastor, cocaína é pior. Cocaína a pessoa fica na abstinência, ela precisa cheirar de novo. A pornografia, mesmo que a pessoa não assista de novo, na mente dela, ela traz a memória e continua se intoxicando. Esse pastor, quando dava abstinência nele, ele entrava na crise, ele abriu o coração para a esposa falou: vou te ajudar. Foi uma mulher de Deus, difícil a luta dela, mas foi uma mulher de Deus de verdade. Ela abraçava o marido e entrava com ele debaixo do chuveiro de água gelada. Vou trazê-la aqui para ministrar uma hora dessa. Entrava debaixo do chuveiro de água gelada e abraçava ele e ficava com ele ali. Ele tremia por causa da abstinência, doido para pecar. E ela lutou com ele até que ele fosse completamente liberto. Nós somos esse tipo de pessoa. O Espírito Santo vem para revelar a bondade de Deus na minha vida. E que bondade que vai mostrar? Que eu sou melhor do que a minha esposa, aquela pornógrafa. Porque pornografia não perdão, não vou falar privilégio porque não é um privilégio, mas não é exclusivo a homens. Tem muita mulher presa à pornografia ou a qualquer outro erro, pecado, queda, vício. Nós estamos lutando para salvar alguém, ou nós estamos apontando o dedo? O que importa é eu livrar minha pele, os outros que se lascam. O que importa é eu sair bem na fita. Se vai queimar alguém, a culpa é da Jenny. Queima a Jenny, livra o Rogério. Deus, quando Ele vem, Ele já sabe o que Adão e Eva fizeram. Ele já sabe onde Adão e Eva estavam. Deixa eu te falar uma coisa: antes de eu e você acordarmos hoje, antes de nós virmos para a igreja, antes de decidirmos se viríamos ou não, Deus já sabia exatamente onde a gente estava, como a gente estava, o que a gente fez e até o que a gente quer fazer quando sair daqui. Você acredita que Deus sabe tudo isso? Sabe? E o que a gente está dando como resposta a Ele? Fale a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça, Senhor. Aquela árvore era muito desejável à vista. Ah, Deus, eu não aguentei. Que árvore. Tudo bem que a serpente falou, mas a escolha era minha. O Senhor disse que não podia. Mas vou falar a verdade, eu desejei mais o fruto daquela árvore do que a comunhão contigo. Porque pecado é isso. Pecado é a gente desejar algo mais do que a comunhão com Deus. Uma vez que o pecado nos separa de Deus, se eu amar mais a presença de Deus, eu vou lutar contra o pecado e vou dizer não ao pecado. Eu disse que por amar a presença de Deus, o pecado deixa de ser atrativo ou atraente? Não, a única coisa é que eu tenho algo melhor. Tenho uma proposta melhor. Gente, eu lembro quando era criança, do meu primo. Os meus filhos, graças a Deus, até aqui, e a Bela também vai ser, em nome de Jesus, não deram trabalho com chupeta. Chuparam a chupeta, pegaram, mas na hora que chegou uma hora, falou assim: então é hora de tirar a chupeta. Tirou e acabou. Eu chupava a chupeta escondida, a chupeta da minha irmã. Quem é que é da época que guardava a chupeta na geladeira? Então, a maioria. A chupeta de vocês era cheia de barata? Não, porque chupeta com capinha é privilégio agora. Quando eu era criança não tinha essas capinhas. Tinha capinha, gente? E se a chupeta ficava do lado de fora toda babada, vai passar barata. E em casa punha na geladeira. Vixe, estou vendo um monte de crente boca de barata. Quem aqui lembra de chupeta na geladeira? Opa, apareceram alguns. Os boca de barata, eu beijo uma boca de barata ali. Eu não. Tá tudo bem.
O que acontece? Eu tive uma dificuldade muito grande para largar a chupeta, mas muito grande. Eu chupava a chupeta escondido, igual assaltar a geladeira escondido, igual um monte de coisa escondido. Eu chupava a chupeta da minha irmã escondida, isso e aquilo. Aí quando meus pais pegavam eu com a boca na chupeta, ei, já falamos, você já é grande, está na largar a chupeta. Não sei se eu tinha 5 anos, 6 anos, sei lá quanto. Não, também precisa se avacalhar. Mas pode ser 8. Aí eu falava assim, mas por que vocês não fazem igual a minha tia fez com meu primo? Sabe o que minha tia e meu tio fizeram com meu primo? Falaram assim, ó, gente, aí agora, mais uma vez, nós vamos ser dinossauro. Falaram, nós vamos, se você largar a chupeta, larga ela hoje, 1 mês sem a chupeta, sei lá quanto tempo, nós vamos te dar uma câmera fotográfica, uma máquina fotográfica. Quem lembra da câmera fotográfica? Finada, semana passada foi velada. Câmera fotográfica, não vamos te dar a câmera fotográfica. Gente, câmera fotográfica nos anos 80 era coisa de... E aí, eu não sei para quem que o Israel puxou esse negócio de ser negociante. Se me derem uma câmera fotográfica igual meus tios deram para o meu primo, eu largo igual a gente quer fazer com Deus. Se o Senhor me der essa bênção aqui, eu largo aquele pecado ali. Eu já fiz isso. Alguém mais? Gente, eu acendi a vela, vou passar de ano. Na escola. Rapaz, as velas tinham nome, anjo fulano, anjo ciclano, são não sei o que, uma idolatria violenta, uma perdição violenta, fazia um monte de promessa, e era só estudar. Só dependia de quem? De mim mesmo. Mas como eu era irresponsável, eu queria jogar para Deus uma responsabilidade que era minha, igual o irmão Adão jogou para Eva a responsabilidade que era dele. Ei, presta atenção. A graça de Deus está disponível a todos nós, mas só acessaremos quando deixarmos de terceirizar responsabilidades, quando deixarmos de tentar negociar com Deus. Deus, então, se a tua graça me alcançar aqui, eu te dou aquilo ali. Não, acesse a graça sendo verdadeiro, acesse a graça sendo transparente. Deus, me ajuda nisso. Deus, eu errei naquilo, mas eu quero me levantar, eu quero amar mais a tua presença do que a tentação, do que o pecado, do que o erro. Eu quero crescer na tua presença e conquistar, porque a vida acima do pecado é uma vida de conquista. Gente, não é sobre ter uma auréola e ser um super santo, super crente, é sobre estar habilitado para conquistar. Ou eu e você vencemos o pecado e conquistamos, ou o pecado nos vence e nós ficamos derrotados. Que nós venhamos avançar e conquistar tudo que Deus tem para nós, porque a proposta de Deus é maior do que a do diabo, e o que Deus tem é melhor do que o pecado. Quem crê, diga amém. Eu creio. Resolvido, né, Sara? Pronto. Quando tem alguém com disponibilidade para trabalhar comigo, eu trabalho fácil. É isso que eu peço, que eu compartilho com a minha liderança. Trabalha comigo que a gente avança. Vamos, o Espírito Santo vai nos conectar. Diga não. Aí, ó, gostei. Joaquim, eu falei, diga não. Joaquim pisou na cabeça da serpente. Parabéns, Joaquim, você está joia. Errei, pastor. Chega para Deus correndo. Quem é que já correu para contar para papai e mamãe alguma coisa que fez porque seu irmão ou sua irmã ia falar? Deixa eu correr porque aquele dedo duro, aquela dedo dura, eu já não sei o que, está queimado e quer fazer média com o pai. Ei, seja aquele que corre para falar com Deus antes do diabo chegar e te acusar. Deus já viu, já sabe. Ele viu na hora. O que ele está esperando? Chegar lá e dizer, Deus, estou aqui. Agora eu vou ser sincero, eu já fiz isso, tá? Já vou começando falando, eu já fiz isso muitas vezes. Não posso pedir perdão agora, não posso orar agora, porque é muita cara de pau. Acabei de pecar, já vou pedir perdão. Mais alguém, hein? Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus espera que alguém faça depois de errar é consertar. Vou dar um exemplo para você, acho que você nunca mais vai esquecer. Agir dessa forma que eu falei, já que eu errei, não posso falar com Deus agora, não posso pedir perdão agora, não posso. É tão estupidez quanto deixei um copo cair de vidro. Sandrinha não está aqui agora, mas senão eu já interagi com ela, que ela sabe disso aí, como é que é. Copo de vidro, ele quebrou. Como eu deixei cair, fui irresponsável. Falaram para eu não pegar esse copo de vidro, eu peguei, eu fui teimoso, estou com vergonha. Melhor não pegar os cacos agora.
deixa passar um tempo, vou fazer umas coisas boas, vou me comportar bem em casa e depois eu pego. Não é assim? Gente, não é saudável deixar ali? O que tem que fazer? Por quê? Senão alguém vai se machucar, alguém vai se cortar. Enquanto eu não confesso, eu não conserto meu pecado com Deus, eu continuo me machucando e machucando mais alguém. Nossa, esse exemplo, gente, esse é o, depois você lembra, sabe, a gente gravar esse, tá? A gente grava no particular. Uma vez que deixou o copo cair, mas deixei cair por teimoso que fui, rebelde que fui. Ainda assim, não adianta nada deixar os cacos de vidro ali, depois de um período de bom comportamento e recolher. Recolhe na hora antes que mais alguém se machuque. Recolhe na hora. Vai fazer o copo voltar? Vai livrar de uma correção, repreensão ou de um prejuízo do copo? Era uma taça de cristal caríssima, vai livrar do prejuízo? Ou seja, consequências virão, mas você pode amenizá-las ao invés de aumentá-las. Tem gente aumentando as consequências, porque vai deixando os vidros ali, fingindo que não fez nada. Não fiz nada. Igual o provérbio diz, a mulher que comete adultério, limpa a boca e fala, não fiz nada. E vai deixando mais gente pisar e se machucar. Quantas pessoas vão ter que se machucar por causa do nosso erro? Quantas vezes nós mesmos vamos pisar os mesmos cacos de vidro por sermos teimosos, rebeldes? Perdemos a pureza do primeiro amor, onde a gente dava crédito à palavra. Bom é que não deixe cair, mas deixou cair, recolhe na hora, resolve na hora. E aprenda, eu não tenho que carregar o copo de vidro desse mesmo jeito de novo, senão ele vai quebrar novamente. Aprender, mudar, não transferir responsabilidade. O primeiro tópico fala o seguinte pra gente, presta atenção nele, ó, cadê? Deus é o quê? Deus é o quê, gente? Quem crê que Deus é bom? Eu também. Mas sua bondade não é o quê, gente? Não é. Não, porque Deus é bom, eu posso fazer o que eu quiser. Isso, esse negócio dessas igrejas aí, esse pastor que fica falando, esse negócio de compromisso, de pecado, de estar por fora. A graça de Deus nunca foi uma carta livre ao pecado. Na verdade, foi uma carta de escape da vida do pecado, não do pecado, da vida de pecado. Porque pecado nós vamos cometer. Agora, viver em pecado é diferente. Viver em pecado é viver pisando nos mesmos cacos novamente, ao invés de limpar e reconhecer. Deixei cair. Não deveria. Falaram para eu não mexer, eu mexi. Deus é bom, mas sua bondade não é cega. Primeiro ele faz o quê? Olha só Deus corrigindo. Depois ele faz o quê? Alinha. Corrigiu. Agora deixa eu alinhar vocês. Como é que foi esse corrige, alinha e tudo mais no Éden? Chamou a atenção de um, chamou a atenção do outro. Falou com a serpente, alinhou, falou das consequências, tá? Tira do jardim, alinhou. Depois dá o quê? Oportunidade. E depois faz o quê? Abençoa. Nós estamos vivendo esse processo da bondade de Deus. Uma vida que revela a bondade de Deus é uma vida que reconhece que Deus não faz vista grossa para os nossos erros, mas Ele paga o preço, mas Ele paga numa expectativa. Você acredita que Deus tem expectativa na tua vida? Tem na minha também. Qual a expectativa? Que eu não volte para aquele erro, e agora viva para servi-lo, viva para a glória dEle. Deus não tem expectativa que eu nunca erre, Ele tem expectativa que eu me arrependa, me levante e anuncie para outras pessoas que Deus é bom e ajuda a gente a se levantar do erro. Então, Ele corrige, alinha, dá oportunidade e depois faz o quê? Abençoa. Os versos 20 e 21 revelam o que Deus faz. Olha o verso 20 e 21 do Gênesis 3. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O homem dá nome à mulher. E o Senhor Deus fez roupa de peles de animais para quem? Adão e sua mulher. Então Deus corrigiu, Deus alinhou, Deus deu oportunidade, Deus abençoou. Vou abençoar vocês com roupas. Por quê? Porque eu sei que vocês vão andar envergonhados. Então vamos amenizar o impacto. Peraí, por que Deus não limpou a mente? Deixa eu limpar a mente deles.
Pronto, não tem mais vergonha da nudez. Deus fez isso? Quem perdoa, esquece. Quem perdoa, não vive lançando em rosto, mesmo sabendo o quanto doeu. Quem perdoa, não cobra 2 vezes uma conta que já foi paga. Perdoar é não cobrar 2 vezes a mesma conta de alguém. Anota isso e não esquece mais. Perdoar é não cobrar 2 vezes a mesma conta de alguém. Jesus pagou o preço pelo meu erro. Eu me arrependi e me confessei. O meu preço para o céu está pago. O meu preço para a terra, eu fui lá e confessei. As consequências são diferentes. Por exemplo, como assim consequências, pastor? Isso que eu não consigo entender. Perdão. Eu não consigo, pastor, diferenciar essa questão de consequência ou ficar guardando mágoa. Consequência é o seguinte: e mágoa. A pessoa foi no restaurante, no seu restaurante, comeu e na hora de sair, não. Aí você fala, briga, não sei o que, pede até para lavar a louça. Nem a louça ela lava. Vai embora. Uma semana depois ela vem na porta do restaurante e pede perdão. Perdão, aquele dia, não sei o que, tal. E não paga, ela só pediu. Aí você diz para ela, aí vamos dizer até que ela fala, não, eu quero até pagar. Não, você está perdoado. Ok? Passa mais uma semana, ela vem na porta do seu restaurante. Você deixa ela entrar para comer? Porque você é magoado, rancoroso, vingativo. Pastor, tem que ser besta, não cobra adiantado. Faz sentido, Lê? Seguinte, José Paulo, semana retrasada você veio e não pagou. Semana passada você veio e me pediu perdão. Eu perdoei sua dívida. Ô Rogério, eu vim comer aqui no seu restaurante. Não, tá joia, o que você vai querer? Eu vou querer esse prato. Zé, não leva mal não, tá? Mas você paga adiantado hoje. Eu não preciso falar porque da outra vez, jogar... Não. Olha a diferença. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu lembro que ele tem o costume de comer e não. Mas eu não vou ficar falando que ele continua no passado. Ele se arrependeu, ele pediu perdão. Mas eu não preciso também me expor ao risco de ele comer de novo e não. Então eu falo para ele, agora você paga. O que é isso? Reconquistar a confiança é isso. Quando a gente erra e precisa reconquistar a confiança de alguém, é isso. A gente vai tendo que pagar adiantado. A gente vai tendo que mostrar. A pessoa nos dá graça e a gente vai mostrando os frutos. A pessoa vai dando graça, a gente vai mostrando os frutos. Até que chega uma hora que o Zé Paulo vem comer no restaurante e não precisa mais pagar adiantado. Porque a confiança foi restaurada. Quem está entendendo? Gente, essas analogias sobre pecado e arrependimento e conserto e perdão fazem sentido para você? Só isso que eu ensinei para vocês hoje aqui já valeu o seu culto de hoje. Alguém errou comigo, perdoei. Vou deixar errado desse mesmo jeito de novo? Não, vou ter sabedoria. Mas vou excluir essa pessoa? Não. Eu posso não dar mais o mesmo acesso. Mas eu não vou carregar mágoa, rancor, ficar cobrando a mesma conta. Lembra, Zé Paulo, sua dívida está perdoada, paga. Aí quando ele vem na outra semana, ô Zé Paulo, e aquela dívida da semana retrasada? Mas você não falou que foi perdoada? Diferença de não perdoar é que fica jogando na cara a vida inteira o erro que alguém cometeu. Como tem gente insuportável com isso? Fica pescando só dívida que já foi paga. Não é sobre você precisa estabelecer um caminho de confiança. Não. É sobre um coração sujo, olhos sujos. A gente precisa ser restaurado. O Espírito Santo faz essa obra. O que Deus faz? Eu vou dar roupa para vocês. Eu não vou fazer a mente de vocês voltar lá no zero e não perceber que vocês estão nus. Vocês vão lidar com as consequências, mas vocês podem escolher não ouvir mais o diabo. Vocês podem escolher não ouvir mais a serpente. Vocês podem escolher se relacionar comigo todos os dias. O relacionamento com Deus está disponível para mim, para você, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. O erro que a gente cometeu hoje, ontem, anteontem, semana passada, não nos impede de hoje acessar Deus, mas acesse do jeito certo. Se precisa se arrepender, se arrependa. Se precisa pedir perdão, peça e viva o melhor de Deus.
Porque tem bondade de Deus disponível para a gente. Tem uma vida de bondade disponível para mim e para você. O segundo tópico diz assim, ó: Deus não é indiferente aos meus erros. Deus teve que matar animais. Deus teve que fazer um sacrifício na terra. Sacrifício animal. Sangue foi derramado. E depois Deus fez o maior sacrifício que essa terra já viu. Sacrificou o próprio filho. Ou seja, pelo amor de Deus, não banalize o pecado. Não, é só pecar e pedir perdão. Só se lembre que Jesus na cruz é por causa do nosso pecado. Não é por causa de nada que Deus precisava conquistar, algo que Deus precisava validar na terra. Não, é só por causa do nosso pecado. Então toda vez que eu peco, especialmente consciente, voluntariamente, eu estou dizendo, tem que sacrificar Jesus mesmo. Tem que sacrificar Jesus mesmo. Viver no pecado é dizer, tem que matar Ele mesmo. Não estou dizendo sobre errar como um acidente. Deus não é indiferente aos meus erros, mas me oferece a o quê? Oportunidade de o quê? Recomeçar, cobrindo minha vergonha, não é apagando o meu passado. O passado de Davi foi apagado, quando ele cometeu adultério e homicídio. O passado de Pedro, que negou Jesus, foi apagado. O pecado de Saulo, que consentiu na morte de Estevão, foi apagado. O pecado de Adão e Eva foi apagado, mas todos eles foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Recomeçar cobrindo minha vergonha e lidando com as consequências. Olha o que diz Joel capítulo 2, vamos lá. Joel 2 verso 28, está escrito assim, ó: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre toda a carne, todo mundo. Olha o que diz: seus filhos e suas filhas farão o quê? Profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão o quê? O verso 29 diz: naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. E o 30 vai dizer: farei maravilhas no céu, na terra sangue e fogo, coluna de fumaça. Até o 32: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Agora olha que lindo: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Nós estamos a um clamor da salvação. Agora presta atenção que alguém que está se perdendo perto da gente também está a um clamor da salvação. Olha a nossa responsabilidade. A gente precisa compartilhar com alguém que, se ele clamar o nome, invocar o nome do Senhor, ele pode ser salvo. Quem conhece alguém que precisa de salvação urgente? A gente só precisa ensinar essa pessoa: invoque o nome do Senhor. Simples assim, pastor, simples assim. E depois ela vai conhecer o Senhor. Porque não dá para conhecer quem eu nem sei que existe. Invocar o nome do Senhor é estabelecer o primeiro contato, é reconhecer que há um Deus que me ama, que se importa comigo, que quer me salvar. Apesar de quem eu sou, apesar das escolhas que eu fiz, Ele me ama. E agora Ele vai me ensinar uma vida diferente e melhor. Ele vai me ensinar uma visão maior que a minha, para me dar um futuro melhor do que o futuro que eu construiria sozinho. Deus tem planos maiores e melhores que os nossos. Mas a gente precisa continuar humilde, dentro da palavra dEle, servindo a Ele, amando a Ele, adorando a Ele, cumprindo os princípios que Ele estabeleceu, para acessar tudo isso. O terceiro tópico de hoje vai falar sobre uma promessa. Profecias não são o quê? Promessa, profecia de Deus. Como disse, domingo que vem eu vou falar sobre quando seja quem a promessa vai buscar. A profecia tem que ficar procurando o Rogério, e as promessas de Deus tem que procurar o Rogério, e achei o Rogério. Deuteronômio 28 diz que essas bênçãos virão e te... Então as promessas, profecias, bênçãos têm endereço, têm destino, têm nomes específicos.
Profecias não são aleatórias. Aí Deus falou, vou lançar uma profecia lá na família de Cristo, vamos ver se alguém pega. Aí fica aquela disputa, é minha, essa é minha. Ela já vem com o endereço, já vem com o teu nome. O problema é que às vezes a gente desdenha dela. Às vezes a gente despreza o carteiro que está entregando. O carteiro bate lá na porta, a gente fala, vou atender esse cara não. O carteiro está ministrando aqui. E tem gente que dá crédito, tem gente que não. Tem gente que fica julgando cada palavra. Eu não estou falando sobre julgar a mensagem se ela é bíblica. Julgar profecias são bíblicas. Isso é bíblico, pode julgar. Eu estou falando sobre um coração duro e fechado para rebater, refutar tudo que o Espírito de Deus está ministrando. Estava falando com o Zé Paulo, nós tivemos uma reunião sexta com a liderança. Eu falei assim, Zé, referências bíblicas para a reunião que eu fiz sexta-feira. Eu poderia falar de Elias, eu poderia falar de Paulo, que falou, ninguém me assistiu em minha defesa, ninguém esteve comigo, a não ser um só, reclamou da falta de apoio, de suporte de algumas coisas. E poderia falar do próprio Senhor Jesus, que fala com 3 discípulos mais chegados, vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora em oração, vocês não me apoiaram, não estiveram comigo nisso aí. O que eu estou querendo dizer para vocês? Toda palavra e direção de Deus para nós é validada em Deus, fora de Deus não. O que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente vive é validado pela Bíblia. Agora quem não crê na Bíblia não vai receber, vai ser sempre duro de coração. Porque não importa se a profecia é extraordinária para a vida do Rogério, se o Rogério não recebê-la e não se posicionar dentro dessa palavra, a profecia fica aí esperando o Rogério se posicionar. É mais ou menos assim. Paulo vai dizer da armadura da fé. É mais ou menos assim. A roupa para você vestir para essa conquista, para ir para essa guerra, para essa batalha, as vestes nupciais para as bodas do Cordeiro, o azeite na lamparina lá das virgens, tudo isso é tá disponível diante de nós. Mas a responsabilidade de usar, encher, vestir é de Deus. É de quem? A profecia está lá. Só precisa de alguém que dê crédito e se posicione. Vista e se mova. Coloque azeite e se mova na luz. Só precisa de alguém que dê crédito. Por isso Isaías vai dizer quem deu crédito à nossa pregação. É mais um que vai reclamar. Mais uma referência. Profecias não são aleatórias. Tem propósito de revelar o quê? A bondade, mas também a justiça de quem? De Deus. Deus não quer estabelecer um céu corrompido na terra. Deus quer resgatar homens da terra para viver o reino aqui, manifestar o reino aqui e encorajar homens a viver o reino eterno. É sobre isso. Então, não tem profecia aleatória, não tem promessa aleatória. Tem gente que está se movendo e é alvo, é endereço da profecia e da promessa. E a promessa vai buscar eu e você, a profecia vai buscar a gente. E olha como Deus é incrível, me fez terminar essa mensagem hoje, para domingo que vem entrar na segunda parte, na nova parte, que é a nova mensagem, outro texto, tudo diferente, mas para falar sobre o endereço da promessa, endereço da profecia. Rogério é o endereço de promessa e profecia. Mais alguém? Deus prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne. Por quê? Olha o que diz Gênesis 6, verso 3. Então o Senhor disse, meu Espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Deus diz, meu Espírito não vai ficar brigando, contendendo, tolerando o ser humano por muito tempo. Eu só estou esticando um tempo de guerra. Por quê? A maldade está tomando o coração dos homens. O verso 4 diz assim: naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. Pode ir até 8. O Senhor Deus observou quanto havia aumentado o que, gente? Presta atenção no seu coração, porque examine-se a si mesmo. Primeiro ponto. Preste atenção nas mesas que você senta, nas pessoas com quem você conversa, se a perversidade ou a santidade está aumentando, se a verdade ou o engano está aumentando. Porque começa assim, não é por maldade, daqui a pouco já está, nem fala mais que não é por maldade, já é no meio do demônio mesmo. A perversidade aumenta, gente. Começa suave. Alguém que mentia, achava um absurdo mentir,
E daqui a pouco, já trata a mentira como algo comum. Não dá para flexibilizar a graça de Deus. A graça é graça, tem aquele limite. A gente precisa pôr limite às coisas. Deus põe limite às coisas. Eu tenho 3 filhos, eles precisam ter limites. Fácil? Não. Bíblico? Sim. Deus põe limite às coisas, porque a bondade de Deus não é cega. A bondade de Deus não tem a ver com libertinagem. Então, Deus vê a perversidade. O que é essa perversidade? O homem cada vez mais sem freio moral, sem respeito a ninguém, sem respeito a nada. Cada um faz o que quer. Semana passada, esses dias, final de semana, quinta, sexta, cheguei e tinha uma conversa séria com Israel. Falei, Israel, você está muito folgado. Você está achando que você manda em todo mundo, se as coisas são feitas do jeito que você quer, a hora que você quer? Seguinte, você vai ficar sem televisão 1 dia, 2 dias. Foi na quarta-feira à noite que eu tirei, não foi? Quarta noite. Quando foi quinta, gente, ele acordou, ele veio e me abraçou. Bom dia, papai. Deu beijo, abraço, orou, falou em línguas, jejuou, soltou palavras proféticas. Daqui a pouco ele veio. Papai, eu estou obedecendo, né? Falei, tá, você está lindo. Posso assistir desenho já? Eu falei, não, o dia não acabou. Porque se eu flexibilizar ali, ele cresce sem vergonha. Lógico, gente, que ele tem um nível de entendimento. A Bela tem outro, o Rogerinho tem outro. Então a gente vai avançando dentro do nível de entendimento para cada fase. Aí beleza, passou a sexta. Quando foi na sexta-feira, ele deu uma melhorada. A hora que foi liberar, já foi um dia, ele deu uma pisada na bola de novo. E deu outra. E aí a avó contou para mim de uma outra. Falei, pronto, então agora até domingo, 0 televisão. Ai, papai. Dali a pouco, gente, no primeiro momento o menino se debateu, a abstinência pegou. Daqui a pouco ele virou um anjo. Um anjo, um doce, dói, mas cura. Cura, disciplina, aprendizado, correção, tudo em amor. Cura. Gera um trauma chamado caráter, limites, respeito ao próximo. As coisas não são do jeito que eu quero só porque eu quero. Eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu não posso explorar. Não, mas é que é meu pai e minha mãe, eu posso explorar a hora que quiser. Pergunta pro meu pai e minha mãe quando foi a última vez que eu liguei para compartilhar um problema com eles. Nem, eu sei dos problemas dos meus pais, nem para pedir oração eu não ligo para eles. Já pedi muitas vezes, tá? Hoje eu não peço. Porque eu sei as demandas que eles têm lá. Tem demanda com meu irmão, tem demandas deles. Isso aqui eu falei, não. Eu tenho outras pessoas que estão em condições de guerrear comigo nessa parte. Então, ótimo. A gente precisa ter o discernimento. Buscar ajuda, sim. Mas não ser acomodado. Deus está vendo que a perversidade, essa situação de explorar um ao outro, de um querer tirar do outro, o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, a promiscuidade, gente, a imoralidade começou faz tempo. O único problema é que hoje querem colocar isso na igreja. A igreja, eu vou usar uma frase aqui, eu creio que você vai entender. A igreja é lugar dos imorais, mas não é lugar de imoralidade. Eu vou dizer de novo, no primeiro momento pode assustar, mas você vai entender. Igreja é lugar dos imorais, mas não é lugar de imoralidade. Os imorais vêm para se converter, para receber a palavra, mas aqui não é lugar de a gente viver na imoralidade. A forma como eu falo, ajo, me porto, me visto, ou revela Deus, ou revela só a carne mesmo. A casa do Senhor será chamada casa de oração. Eu não estou falando sobre aqui dentro eu me comportar de um jeito e lá fora de outro. Como a pastora Angélica uma vez pregou, né? Eu tenho um guarda-roupa para Jesus e outro para o diabo. Eu tenho uma linguagem, vira o palavreado para Jesus e outro palavreado para o diabo. Eu tenho dinheiro para gastar com Deus, outro para gastar com o diabo. Porque tem gente que não percebeu que é assim. A pessoa tem um dinheiro que é de Deus, outro que é do diabo. A pessoa tem palavras que é para Deus e outras que é para o diabo. A pessoa tem uma postura que é para Deus, outra que é para o diabo. A pessoa tem um guarda-roupa para Deus, outro para o diabo. A pessoa tem um trabalho que glorifica a Deus e outro ao diabo. A pessoa tem um relacionamento de amizades divinas e outras diabólicas.
A Bíblia vai dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Elias falou: decidam, vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus de verdade, corpo, alma e espírito, tricotomia. Mas se querem servir a Baal, já vão com ele logo de uma vez. Profetas de Deus chegam em alguns momentos e colocam pessoas numa encruzilhada. Decide, você quer ser mundano ou você quer ser santo? Mas você vai mostrar isso com toda a sua vida. Não é apenas levantando a mão domingo e dando glória e aleluia, rodando e dizendo: fui batizado com o Espírito Santo. É com a postura. Quem entende o que Deus está falando? Deus veste. Só que agora Deus fala assim: não adianta mais colocar roupa neles, porque a perversidade está do lado de dentro, e ela está aumentando. Então eu não vou ficar brigando com os homens, eu vou limitar o tempo dos homens, eu vou limitar a vida dos homens. E aí ele acha uma solução. Eu já sei, eu preciso colocar o meu espírito dentro deles, eu preciso fazê-los fluir, mudar de dentro para fora. Irmãos, nós estamos vendo tempos que Deus quer uma restauração completa de dentro para fora, e o Espírito Santo está sendo derramado sobre aquele que está se abrindo para Deus. Olha que diz Gênesis 11, e a gente vai para o final agora do texto. Gênesis 11 verso 1 diz assim, ó: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Isso facilita a unidade? Sim, todo mundo está na mesma visão e na mesma linguagem. Eu que sou pastor, eu sei o quanto é difícil estabelecer unidade. Você ajudar, você trabalhar com pessoas que vamos falar a mesma língua, vamos ter a mesma visão, nós estamos remando para o mesmo lado. O verso 2, e quem trabalha com liderança sabe o que eu estou dizendo. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolo em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma o quê? Que chegue até onde? O céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Em outras palavras, dilúvio nunca mais acaba com a gente. Quero ver Deus acabar com a gente. Olha uma unidade maligna. O verso 5 diz assim: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Deus desce para ouvir nossas conversas, Deus desce para ver as nossas obras, Deus desce para ver nossa postura e nosso comportamento. O que Deus está vendo do Rogério e dentro da igreja e fora da igreja? De acordo com o que Ele enxergar em nós, vem a resposta. O 6 diz assim: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Unidade, gente, unidade é bom? Sim, mas nem toda unidade é divina. Se isso é só o começo, que fazem nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Tem unidade que é tão maligna que Deus vai e joga confusão. E o diabo gerou uma confusão naquele grupo. Não foi o diabo não, foi Deus, porque aquele grupo era maligno. Eu vi muitos se uniram para o pior, se perderam e hoje não se suportam. Tem gente que todo grupo que a pessoa é inserida, ela arruma confusão. Não dura muito tempo. Está sempre rompendo. Por quê? Vamos estabelecer unidades que apontam para a glória de Deus no céu e não para o nosso ego no céu. Os homens queriam construir sua vaidade acima de tudo. Que a gente venha construir a glória de Deus acima de tudo. A glória dele, o reino é dele. O verso 8 diz: assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir o quê? A cidade. Põe o tópico e a gente já vai para o último. Nem toda unidade revela o quê? A bondade de Deus. Nossa, a gente é tão amigo, a gente é tão unido. Nem toda unidade revela a bondade de Deus. Nem toda unidade, nem toda aliança, nem toda parceria, nem toda amizade, nem toda sociedade revelam a glória de Deus. Tem gente que é bem unido, mas unido em prol de uma mentira. Demos o exemplo hoje aqui de Ananias e Safira, Adão e Eva. Quantas pessoas se unem para o engano, para a mentira, para a desonestidade? Vai entrar no morro facções que comandam e são extremamente unidas, e dentro das leis estabelecidas por eles, todo mundo respeita o que é estabelecido ali. Mas é uma unidade divina? Nem toda unidade. Não é porque é muito unido, não, nós é muito colados, mas é para a glória de Deus? Ou o diabo está sendo exaltado nessa unidade?
Para onde está apontando a nossa unidade? Quem é casado, seu casamento aponta para o céu ou para o inferno? Os nossos filhos querem se casar olhando para o nosso modelo de casamento? Os nossos filhos vão servir a Deus, vão ser verdadeiros, íntegros? Ou eles veem que a gente é uma coisa na frente da igreja, dos irmãos, da família, e outra coisa pelas costas? E digo mais, nossos filhos vão mais longe que a gente, no certo ou no errado. Então cabe a nós ensinar o caminho certo, para que eles vão mais longe que a gente, no caminho certo. Eu estou dizendo que somos perfeitos ou que temos que ser, mas que nós somos referência, e temos que ser referência. E eu termino em Atos dos Apóstolos. Deus está falando com alguém hoje aqui? Atos 2, verso 1 diz assim, ó: no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar. Sabe quem tem dificuldade de continuar com a gente? Quem está deixando o diabo roubar o seu coração para divisão e cobiçando aquilo que não foi reservado a ele. Gente, quando a gente viaja e fica hospedado em hotel, é gostoso? No hotel você precisa arrumar a cama? Precisa fazer faxina? Precisa preparar o café da manhã? Está tudo pronto, mas você paga. A sua vida, a sua realidade é aquilo? Então cuidado para não viver cobiçando uma realidade que não é a de Deus. Deus é contra a cobiça. Minha realidade está aqui, vamos avançar, vamos construir algo juntos. Só constrói algo junto quem mantém seu coração puro, não deixa ele ser contaminado. Algo junto que eu digo para Deus. Reunidos, verso 2 diz: de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. A unção de Deus vai continuar enchendo quem anda em unidade, em união, não quem está dividindo, deixando o diabo roubar seu coração. Quem é grato pelo tanto que foi cuidado, abençoado, amado. Verso 3: então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios todo mundo, irmãos, que em nome de Jesus, por causa da unidade, por causa do coração aberto, por causa da pureza do primeiro amor, parar de ver crítica em tudo, problema em tudo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e venhamos construir algo que aponta para a glória de Deus e não o nosso ego e a vaidade. Todos ficaram cheios e começaram a falar em outras, as línguas que Deus dividiu em Gênesis, em Babel, Deus uniu em Pentecostes. Esse é um tempo de unidade de Deus na terra para aqueles que perseveram na pureza, conforme o Espírito os o quê? Habilitava. Quem vai nos habilitar para a unidade é o Espírito Santo. Não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente é muito isso, muito aquilo. O verso 14 vai dizer assim, ó: em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Unidade santa. 15. Não, peraí. Perdão, era o verso 14. É que eu não falei. Eu falei 14 e não falei que era o verso. Não, foi uma falha na comunicação. O verso 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Olha até, estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, seus filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será... A bondade de Deus trará profecias com o propósito de salvar muita gente, estabelecer uma unidade santa. Irmãos, em nome de Jesus, que o meu, seu casamento, que a nossa família, que a empresa que trabalhamos, que a vizinhança que moramos, que a igreja que servimos e fomos chamados e cuidados, haja unidade no Espírito, porque quando há unidade no Espírito, o diabo não tem vez. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso. Mas, como nós vimos, nem toda unidade revela a bondade de Deus. Nós lemos lá, foi ou não foi o último tópico? Mas a bondade de Deus revela a verdadeira o quê? Qual que é a verdadeira unidade? Muitos filhos manifestando o quê? A glória de Deus na
terra, agora eles não apontam para uma torre que exalta o seu ego e a sua fama. Eles apontam o caminho da salvação. E o último tópico para a gente poder orar, presta atenção aqui. Esse é o último. Faltou um, mas foi eu que acho que não enviei. O último, e é só um comentário que eu faço, que eu fiz domingo passado e compartilho com vocês. Avivamento não tem a ver com a minha voz, tem a ver com a voz de Deus. Ainda que o Espírito Santo me dê voz para falar em línguas estranhas ou para falar da glória de Deus, avivamento é quando a voz do Espírito Santo fala mais alto que a minha voz, e a minha vida revela a bondade de Deus. Que a nossa vida venha revelar todos os dias a bondade de Deus na terra. Que a nossa unidade revele que o Espírito Santo está trazendo bondade sobre a terra. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno.